Muito obrigado. Nós hoje estivemos também no Centro Histórico de Guimarães, onde tivemos uma recepção extraordinária. Tenho pena que talvez não haja condições para projetar aqui as imagens impressionantes dessa recepção que eu e do lado do CDS-PP, o Nuno Melo, com os nossos candidatos, tivemos. Claro que agradeço a todos aqueles que nos receberam aqui em Guimarães, mas sei, do lado do CDS-PP, que o Orlando Coutinho, mas também do lado do PSD, o André Coelho Lima, tiveram uma responsabilidade muito grande na forma como nos acolheram. Muito obrigado aos dois. Caro Paulo Portas, foi realmente aqui que selámos o nosso compromisso de coligação. Tínhamos antes, numa data também ela carregada de simbologia, dia 25 de abril, assumido os dois o compromisso de propormos aos nossos partidos um acordo de coligação. Mas foi aqui, em Guimarães, que firmámos esse acordo de coligação e que demos o pontapé de saída que nos trouxe até hoje e nos levará até ao dia das eleições, daqui a uma semana. Podemos, portanto, hoje olhar para trás e ter bem presente o que foi o caminho de dificuldade que passámos no Governo e no país a lutar contra a crise e a recessão, mas também a possibilidade de olhar para trás e ver como, ao longo destes anos, juntamente com todos os portugueses, nós conseguimos ter um país mais unido, ter uma sociedade mais coesa, ter um governo com mais cimento. É nas dificuldades que se selam as grandes amizades e é também no meio das piores dificuldades que se podem forjar as melhores estratégias, aquelas que realmente dão conta do recado e nos podem ajudar a construir um futuro melhor. E fomos nós que realmente tivemos, de certa maneira, a honra de poder servir o nosso país, talvez no tempo mais complexo e desafiante que os mais de 40 anos de democracia trouxeram aos portugueses. Creio que não estivemos nada sozinhos, nem nas dificuldades, nem agora que começamos a ter uma noção muito precisa de que os sacrifícios valeram a pena e de que, afinal, os que profetizavam que as políticas que defendíamos só podiam conduzir ao desastre, agora estão em grandes dificuldades, eles mesmos, em grandes dificuldades até em explicar porque é que deu certo, e a maioria dos portugueses que no seu dia-a-dia ia pensando: mas haverá outra maneira de tratar deste assunto? Haverá alguém na Europa, noutros países, qualquer que seja a cor política dos governos? Haverá outras soluções para estes problemas? Porque é que em Portugal tanta gente acabou por dizer mal daquilo que, no fundo, todos sabíamos que era a única maneira que tínhamos de vencer as adversidades e de construir um futuro a sério para Portugal, que não nos levasse novamente à crise de 2011, mas nos pudesse engrenar num caminho de crescimento, de emprego e, portanto, de maior prosperidade para Portugal. Hoje olhamos, portanto, para trás e para o nosso dia-a-dia, para a realidade que se apresenta aos portugueses hoje, e sabemos
que ela tem outra esperança, que os portugueses hoje sabem que o seu país pode mais, pode efetivamente mais, mas só pode mais porque todo o país, os portugueses e este governo não falharam na sua missão de salvar o país e abrir uma janela de esperança para o futuro dos portugueses. Já o disse nestes 2 últimos dias. Sabemos que nem todos se reconciliaram connosco. Sabemos que há ainda portugueses que estão a refletir e a ponderar se realmente vale a pena, se vale a pena vir votar, se vale a pena acreditar que no futuro será diferente. E também já me dirigi a eles, como sabem, dizendo-lhes que não é uma promessa nem um vago compromisso de que no futuro será diferente, porque nós já estamos a fazer diferente no país que temos hoje e no país que começou a recuperar a partir de 2013. Por isso, ao contrário de outros, não precisamos sempre de regressar à crise para justificar o futuro que temos pela frente. Nós sabemos quem esteve na primeira linha das dificuldades e dos sacrifícios. Os aposentados também pagaram uma fatia dessas dificuldades. Mas já o disse e repito, nós já não estamos na emergência financeira e, portanto, já não temos a necessidade, como tivemos antes, de, em certas circunstâncias difíceis, lhes pedir ainda um contributo adicional. Não é uma promessa vaga. Nós já hoje não temos qualquer medida de restrição nas pensões e, pelo contrário, o que temos é um compromisso claro de que a reforma da segurança social se tem de fazer, não apenas para restaurar a confiança de todos os pensionistas hoje com as pensões que merecem receber, mas, sobretudo, também para todos aqueles que estão a formar o direito à sua pensão, que são os mais jovens, hoje poderem acreditar que, de facto, as irão receber no futuro e que no futuro não voltaremos a enfrentar uma situação como aquela que resolvemos no passado recente. Sabemos também que os funcionários públicos pagaram um preço pelo desequilíbrio das contas do Estado. E ainda nós não tínhamos chegado ao governo e já os salários na administração pública estavam reduzidos. É justamente essa medida de redução de salário que nós já estamos a remover em 2015 e que prosseguirá durante toda a próxima legislatura, de maneira a poder restaurar os rendimentos de todos os funcionários públicos. Do mesmo modo, sabemos que, enquanto contribuintes, há mais de 50% dos portugueses que não paga IRS. E não paga IRS porque os seus rendimentos são demasiado baixos. Esses não sofreram a pressão do IRS, mas os que sofreram essa pressão, aquilo a que se chamou a classe média e aqueles que têm rendimentos mais elevados, esses fizeram realmente um esforço muito grande. Nós, em 2015, não vimos uma forma de lhes garantir a remoção desse excesso representado pela sobretaxa no IRS. E fizemos com eles um contrato de confiança. Dissemos-lhes: nós não podemos fazer o orçamento para o próximo ano, ainda com a Troika, sem oferecer a garantia de que teremos o necessário para cumprir as metas e para devolver uma parte da sobretaxa.
mas assumimos este compromisso. Se a receita fiscal, no IVA e no IRS, ficar acima do que nós projetamos, então tudo o que vier a mais será devolvido aos contribuintes. E sabemos hoje que estamos em condições, em 2016, de cumprir essa norma do orçamento e que eles irão receber uma parte importante dessa sobretaxa. E acumularão essa circunstância com o facto de, a partir do próximo ano e nos próximos 4, todos os anos, removermos uma parte da sobretaxa, de modo a que no final da legislatura não exista já qualquer sobrecarga no lado do IRS. Eu peço desculpa porque creio que alguém não se está a sentir bem aqui à mesa e esperava que pudéssemos resolver essa situação. Está tudo melhor? Há aqui algum médico na sala que possa ajudar? Pedia apenas que se mantivessem nos seus lugares. Se puderem não estar tão próximo, de modo a poder dar um pouco mais de espaço e de ar também, agradecia. Se pudessem sentar, está bem? Obrigado. Um pouco de açúcar. Tá? Creio que as coisas estão a merecer o cuidado que é preciso. E talvez, se a pessoa sair da sala, possa ficar em melhores condições. Aqui dentro está um bocadinho quente também. Obrigado pela vossa compreensão. Se puderem então sentar-se, esperamos que possa este nosso amigo recuperar do desmaio que teve e, sobretudo, que não se tenha aleijado quando caiu. Dizia-vos que os tempos que ultrapassamos
de emergência e o que vivemos hoje nos permite olhar para o futuro, portanto, com olhos muito diferentes. Em que é que nos queremos agora concentrar? O que é importante para Portugal agora nos próximos anos? Desde logo, garantir que podemos dar ainda mais força à recuperação da nossa economia, ao crescimento das nossas empresas, das nossas exportações e à criação de emprego. Mas, mesmo estando em Guimarães, e, portanto, num distrito cuja atividade económica em todos os domínios, mas também na área industrial, é extraordinariamente vigorosa, o que eu gostaria de dizer é que não nos basta crescer e criar emprego. O que é importante é que possamos acrescentar cada vez mais rendimento e, sobretudo, no rendimento que é gerado, conseguir distribuí-lo melhor por todos os portugueses. Sabem que Portugal é um dos países na União Europeia em que o rendimento e a riqueza está mais concentrada. Mesmo depois de fazermos a distribuição dos apoios sociais, o que corrige um pouco essa situação, na verdade, ano após ano, há muitos anos, Portugal vem perpetuando uma distribuição de riqueza que não é justa para a maior parte dos portugueses. E essa é talvez a questão que mais precisamos de afrontar e de responder coletivamente. O que nós queremos não é como acontece noutros países, em que algumas empresas têm um forte crescimento, não empregam necessariamente muita gente, geram um rendimento elevado, mas é um rendimento que fica distribuído por muito poucos. O que nós queremos é alargar o tecido empresarial português, constituído de pequenas e médias empresas, de modo a que elas possam ganhar dimensão, mercado, inovação, conhecimento, dando por isso a possibilidade a que cada vez mais portugueses possam aceder ao emprego e a um emprego mais qualificado e mais bem remunerado. Mas queremos também interromper esse ciclo vicioso de desigualdades logo na origem aonde elas se começam a gerar. Elas começam a gerar-se logo na base do acesso à educação e no sistema educativo. Nós sabemos que os esforços que fizemos, por exemplo, para lutar contra o abandono escolar precoce, têm sido bem-sucedidos. Portugal tinha, há 4 anos, uma taxa de abandono escolar de cerca de 28,7%. Conseguimos reduzi-la em 2014 para 17,4%. E não descansaremos até 2020, enquanto ela não atingir os 10% a que nos comprometemos enquanto país na União Europeia. Mas para isso é preciso atacar aonde, como dizia, as condições de insucesso que estão na base destas desigualdades, porque são os jovens que provêm de famílias com menores rendimentos, aquelas que têm mais insucesso educativo, que por isso abandonam precocemente os estudos, que por isso ou vão para o desemprego ou vão para o emprego menos qualificado. É quando o problema acontece logo na origem que temos de o atacar. E está visto que o facto de termos políticas educativas universais como temos não tem sido suficiente para evitar este problema. E é por isso que nós estamos muito focados também naquilo a que chamamos o programa Saber Mais, que é logo na origem, logo no ensino básico, logo onde começam os problemas, destinar com a comunidade educativa, sim, mas também com as instituições de solidariedade social,
com todo o tecido associativo que nós temos, dar uma resposta imediata àqueles que mais dificuldades evidenciam, seja na matemática, seja no português, seja a que nível for, para que eles finalmente possam quebrar esse ciclo vicioso que é, no fundo, o de uma pobreza endémica que não se compreende que um país como Portugal, que tem os séculos de história que nós temos e que está na União Europeia há tantos anos, um país como o nosso não pode manter estas taxas de desigualdade e de pobreza como nós temos depois de tantos anos de democracia. Tenho de a partilhar porque me deram a notícia de que o nosso jovem que desmaiou há pouco já recuperou, tem realmente um ligeiro ferimento na cabeça porque caiu mal quando desmaiou, mas que está felizmente recuperado e que, portanto, não está a inspirar demasiado cuidado. Esperamos que não e que tudo corra bem. Nós queremos, portanto, combater as desigualdades, pôr a economia a crescer ainda mais, voltar-nos cada vez mais para a exportação e para o mundo global. Queremos fazê-lo, no entanto, com segurança e com prudência. Eu sei que há sempre quem tenha demasiada pressa, quem queira precipitar os acontecimentos, quem acha que, na verdade, são os governos que podem pôr a economia a crescer. A nossa experiência diz-nos que os governos podem atrapalhar muito. E nós não queremos atrapalhar. Nós sabemos que os governos, quando tomam medidas erradas, podem comprometer muito o futuro. E nós tivemos, durante vários anos, o nosso futuro bem complicado por políticas irresponsáveis do passado. Mas aqueles que acham que são os governos que fazem empresas e que criam emprego têm uma visão da sociedade e da economia que condena os países que as seguiram, esses sim, à pobreza e ao subdesenvolvimento. Nós apostaremos, portanto, não apenas no equilíbrio e na prudência orçamental, queremos rigor nas nossas contas, porque queremos que a dívida continue a descer, como já começou a descer. Nós queremos disciplina financeira, porque sabemos que a despesa do Estado tem de ser coberta por impostos. E nós sabemos que a carga fiscal é hoje muito elevada e que a única maneira de a desagravar para o futuro é tendo o Estado a gastar com conta, peso e medida e não de qualquer maneira. Mas nós sabemos que o nosso melhor recurso são os portugueses. São as pessoas que em Portugal lutam todos os dias, umas por conseguir a sua oportunidade para poder trabalhar, outras para defender o seu emprego, para defender a sua empresa, para aumentar as perspectivas de atividade económica, para ganharem cada vez mais qualificações, porque ambicionam mais para si próprias e sabem hoje mais do que nunca que o que aprendemos na escola ou mesmo na universidade tem um prazo de validade muito curto. Hoje, quem quer estar no mundo atento ao que se passa em todo o lado tem de estar sempre disponível para aprender, para estudar, para se valorizar, porque é assim que acrescenta alguma coisa a si próprio, à sua família, ao seu país e às suas empresas. As pessoas estão no centro de toda a política e a política está no centro do crescimento do país.
Por essa razão é que nós queremos criar condições políticas para não termos de andar a prestar demasiadas contas financeiras e económicas a quem vem de fora. Queremos escolher livremente o nosso caminho, mas que seja um caminho de crescimento e um caminho de justiça social. Termino dizendo-vos que sei bem, em todas as áreas sociais, como precisamos de dar agora mais consequência ao fortalecimento que fizemos do chamado Estado Social. Agora, o nosso país está em condições de poder ter ainda melhor saúde, ainda melhor educação, ainda melhor apoio social, porque agora nós podemos mais, agora não estamos falidos, agora nós estamos a crescer e estamos a crescer de maneira sustentada, que é como quem diz, sem mais dívida. Falarei disto nos próximos dias, do que podemos, em cada uma destas áreas, ambicionar, concretizar na educação, na saúde, na segurança social, mas também na reforma do Estado para lutar contra a burocracia, no aproveitamento dos fundos europeus para os pôr ao serviço das pequenas e médias empresas e ao serviço dos portugueses e não do Estado e do Governo. Falarei das ambições que temos para poder dar realmente a todos os portugueses não apenas condições para sonhar, mas condições para chegar aonde todos queremos, aonde é preciso, que é a uma sociedade mais próspera. Para isso, no entanto, nós necessitamos de ter estabilidade política para poder governar. Como o Dr. Paulo Portas já aqui chamou a atenção, nós não precisamos em Portugal de instabilidade. Dispensamo-la. Ao contrário de outros que andaram envolvidos ano após ano a fazer novos governos e novos resgates financeiros, nós conseguimos ser a primeira coligação em Portugal que cumpre o seu mandato e que vai até ao fim, e conseguimos também ser um governo que deu a Portugal, com o apoio dos portugueses, a possibilidade de não ter mais resgate nenhum, além daquele que as circunstâncias anteriores a 2011 forçaram. Portanto, nós não precisamos de fazer promessas de estabilidade. Nós mostramos que sabemos entender-nos para não falhar a Portugal e para deixar aos portugueses a garantia de que Portugal também não falharia as suas metas e os seus objetivos. O que queremos agora, com toda a humildade, uma vez que demos essas provas, que entregamos este resultado em condições tão particulares, que nos deem também a possibilidade de mostrar agora que podemos mais, como conseguiremos concretizar o nosso programa, que é com certeza o melhor que Portugal pode ambicionar, não para sonhar, mas para poder atingir a prosperidade e a justiça que os portugueses merecem. E dado, como disse há pouco no centro de Guimarães, que as sondagens não votam, quem vota são os portugueses, é aos portugueses que apelo para que escolham votar, escolham estar presente no momento em que se decidirá o que vai acontecer nos próximos anos no nosso país e a maneira como as coisas nos podem correr.
responsabilizem sempre os políticos e os governos pelos resultados que eles apresentam. Mas, por favor, olhem para o vosso futuro, para o futuro do país e acreditem que se temos boas oportunidades para levarmos bem mais longe os bons resultados que fomos acumulando nos 2 últimos anos, de que só o podemos fazer ainda com mais vigor, se vigoroso for também o vosso apoio, a vossa escolha e, como eu tenho dito com o Dr. Paulo Portas, uma escolha de uma maioria para Portugal. Não é para o Governo, é para Portugal. Viva Portugal! Viva Portugal!